Você não encontrou este vídeo por acaso. Seu coração acelerou, o mundo pareceu parar por um instante, e isso não foi coincidência. Você foi conduzido até aqui por um motivo que transcende o algoritmo. Este momento foi gravado com o seu nome, preparado para os seus ouvidos, muito antes de você existir. Enquanto o barulho da vida continua ao seu redor, um portal silencioso se abre agora, oferecendo uma conversa que parece ter sido escondida do resto do mundo, reservada especificamente para o seu espírito. Muitos podem ouvir o som, mas apenas você foi chamado para entender. A luta silenciosa que você travou, aquelas noites em que a dor tentou afogar seus pensamentos, tudo isso foi visto. Cada lágrima contada, cada suspiro guardado. O silêncio que você interpretou como abandono era, na verdade, o terreno onde suas raízes mais profundas estavam sendo fortalecidas, preparadas para sustentar o peso de uma bênção que está prestes a chegar. Você não está atrasado. O tempo que pareceu perdido foi um refinamento necessário, um processo divino que cuidadosamente o separou de pessoas, lugares e ciclos que nunca foram projetados para acompanhá-lo nesta nova etapa que se inicia. A rejeição que partiu seu coração está sendo, neste exato momento, transformada na direção precisa do seu destino. A intensidade dos últimos ataques, das últimas dificuldades, não é um sinal de derrota. É a prova irrefutável de que há algo prestes a ser liberado sobre a sua vida que causa temor. A sua simples obediência de permanecer aqui, de acreditar, está destravando algo maior do que a sua própria história. Gerações futuras serão impactadas pelo seu sim, dado aqui, na quietude deste momento. Você acorda no meio da madrugada com o peito apertado. Não é um pesadelo que te acordou, é uma sensação de vazio, de expectativa não atendida. Você olha para o teto no escuro e se pergunta se tudo isso vale a pena. A rotina pesa, as responsabilidades aumentam e aquela sensação... Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,000 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. A sensação de que você está apenas sobrevivendo e não vivendo se torna uma companheira constante. Você cumpre seus deveres, cuida da família, trabalha, mas há um eco dentro de você que pergunta: é só isso? Essa inquietação não é um defeito de caráter, não é falta de gratidão. É um sinal. É o seu espírito reconhecendo que foi preparado para mais, que há uma conversa pendente, uma promessa que ainda não se materializou. A frustração que você sente quando olha para trás e vê planos adiados, sonhos adormecidos, não é um indicativo de fracasso. É a evidência de que o processo de preparação ainda está em curso. Seu terreno está sendo arado, mesmo quando você só vê a terra revirada e a poeira. A ciência nos fala sobre a resiliência neurobiológica, sobre como o cérebro se adapta e se fortalece diante do estresse moderado e persistente. O que você chama de luta, a neurociência pode chamar de fortalecimento sináptico, criação de novos caminhos neurais mais robustos. E a espiritualidade complementa. Essa forja interior é sagrada.
Cada desafio que parece querer quebrá-lo está, na verdade, moldando a estrutura interna necessária para sustentar a próxima fase. Pense na última vez em que você se sentiu profundamente incompreendido. Talvez tenha sido em uma reunião de família, onde suas ideias foram descartadas, ou no trabalho, onde seu esforço passou despercebido, ou na solidão de um quarto, quando acreditou que ninguém se importava com sua dor. Esse sentimento de isolamento, de estar fora de sincronia com o mundo ao seu redor, é um dos sintomas mais claros. Você se sente como um estrangeiro em seu próprio território. As conversas superficiais não te alimentam mais. Você busca por substância, por significado, em um mundo que parece valorizar apenas a velocidade e a aparência. Essa desconexão não é um acidente social, é uma consequência espiritual. Você está sendo gradualmente desencaixado de um sistema que não foi feito para você, porque um novo alinhamento está sendo preparado. É como se você tivesse crescido e a roupa antiga já não servisse mais. Apertava, limitava os movimentos, a rejeição que você sentiu, a porta que se fechou, o relacionamento que terminou. Olhe para esses eventos não com a dor do abandono, mas com a clareza de quem entende que foram retiradas de cena. Eles cumpriram um propósito em um capítulo, mas não foram escritos para o próximo ato da sua história. Isso é profundamente contraintuitivo para a nossa mente, que naturalmente busca apego e permanência. Nosso instinto é lutar para manter o que temos, mesmo que nos faça mal. Mas o processo divino, ou o fluxo inteligente do universo, se preferir, muitas vezes age pela subtração antes da adição. Ele remove o que é transitório para fazer espaço para o que é essencial. Você já parou para observar a natureza? Uma semente, para se tornar uma árvore, precisa primeiro ser enterrada na escuridão do solo. Ela precisa se desfazer de sua forma original, se decompor em seus elementos básicos, para então poder brotar e alcançar a luz. O período no escuro não é um castigo. É uma fase não negociável do crescimento. A sua fase de silêncio, de aparente inatividade, de espera que parece infindável, é o seu tempo no solo. É quando as coisas mais importantes estão acontecendo fora da vista. Sua fé está sendo testada não para ser destruída, mas para ser refinada. Sua paciência está sendo exercitada não como uma virtude passiva, mas como um músculo espiritual que você vai precisar usar muito em breve. A psicologia fala da zona de desenvolvimento proximal, aquele espaço entre o que você já consegue fazer sozinho e o que você pode realizar com um pouco de apoio. A vida espiritual tem uma zona similar. Deus, o universo, a força criadora, o nome que você preferir, está constantemente nos colocando em situações que estão logo além da nossa zona de conforto atual, mas ainda dentro do nosso potencial de crescimento, com um pouco de apoio divino. Os problemas que parecem insuperáveis hoje são exatamente o tamanho certo para expandir sua capacidade de amanhã. A ansiedade que sente é, muitas vezes, a tensão entre onde você está e onde seu espírito sabe que pode chegar. Agora vamos falar sobre os ataques, os momentos em que tudo parece desmoronar ao mesmo tempo. A saúde dá um susto, uma conta inesperada chega, um conflito familiar explode, uma decepção profissional acontece e vem aquele pensamento: por que comigo? Por que tudo de uma vez? Essa é uma das revelações mais importantes. A intensificação das dificuldades, quando você já está no seu limite, raramente é um sinal de que está no caminho errado. Pelo contrário, é um forte indicativo de que está no limiar de uma grande virada. É o princípio da resistência final. Imagine que você está prestes a dar à luz uma nova realidade para a sua vida. O trabalho de parto é intenso, doloroso e parece que não vai acabar nunca.
mas cada contração é um sinal de que o nascimento está próximo. Os ataques espirituais, emocionais e até materiais se intensificam porque há algo de enorme valor prestes a ser manifestado. Algo que alterará não apenas a sua trajetória, mas que terá um efeito cascata nas pessoas ao seu redor e até nas gerações que virão. O inimigo, seja você o chamar de dúvida, medo, padrões mentais negativos ou forças de oposição, não investe energia onde não há ameaça. Ele não ataca um território que já considera perdido. A ferocidade do ataque é diretamente proporcional ao tamanho da promessa que está para ser cumprida. Entenda isso. Se você está sob fogo cerrado, é porque carrega dentro de si um tesouro que vale a pena ser roubado. Sua paz futura, seu propósito descoberto, sua influência positiva, tudo isso é uma ameaça ao reino da estagnação e do medo. Vamos trazer isso para o cotidiano. Você está tentando fazer algo bom, algo alinhado com seu coração. Decide perdoar alguém que te magoou e no dia seguinte recebe uma notícia que reabre a ferida. Decide começar um projeto significativo e surge uma série de obstáculos burocráticos ou financeiros que parecem intransponíveis. Decide cuidar melhor da sua saúde e aparece uma lesão ou uma doença que te impede. A mente imediatamente grita: veja, não era para ser, desista. Essa voz é a resistência, e seu trabalho neste momento crítico é simplesmente permanecer. Permanecer na decisão de perdoar, mesmo com a ferida latejando. Permanecer na visão do projeto, mesmo sem ver o caminho. Permanecer no cuidado, mesmo com o corpo fraco. A obediência, nesse contexto, não é uma submissão cega a regras externas. É a coragem de manter-se fiel à verdade interior que foi despertada em você, mesmo quando todas as evidências externas parecem contradizê-la. É aí que a transformação acontece. É no sim dado no escuro, na fé mantida na seca, que os mecanismos espirituais mais profundos são acionados. Você não está apenas esperando por um milagre externo. Você está participando ativamente da criação de um novo padrão interno, que inevitavelmente se refletirá no externo. Conheci uma pessoa que passou anos em um trabalho que a esvaziava. Ela sentia um chamado para trabalhar com algo mais significativo, mas as contas a pressionavam. Cada tentativa de mudança era seguida por uma crise financeira na família, forçando-a a permanecer no lugar. Ela começou a interpretar essas crises como um sinal de que deveria desistir do sonho. Até que um dia, cansada da luta, ela decidiu parar de lutar contra a circunstância e começou a agir a partir do sonho, dentro das limitações. Ela dedicou 1 hora por dia, mesmo exausta, para estudar e praticar o que amava. Não mudou de emprego de imediato, apenas permaneceu fiel àquele pequeno espaço de significado. Em menos de 1 ano, uma sequência de eventos improváveis, um contato inesperado, uma oportunidade remota, abriu um caminho que a levou a uma transição suave para uma carreira alinhada com seu propósito. As crises não cessaram magicamente, mas perderam o poder de desviá-la do curso. Ela havia construído uma âncora interna. A sua permanência, o seu pequeno sim diário, foi o que destravou a porta. Isso tem um paralelo científico fascinante. A neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se reorganizar, é ativada por repetição e foco. Quando você decide permanecer em uma nova mentalidade, de esperança, de propósito, mesmo contra as evidências atuais, você está literalmente esculpindo novos caminhos neurais. Com o tempo, esses caminhos se tornam as estradas principais do seu pensamento e as velhas trilhas de medo e desespero começam a se fechar por falta de uso. Você não está apenas pensando positivo, você está realizando uma reforma estrutural na sua própria mente. A espiritualidade vê isso como a renovação da mente, um conceito presente em muitas tradições.
é o alinhamento dos seus pensamentos com uma realidade mais profunda e verdadeira do que a apresentada pelos sentidos imediatos. Cada vez que você escolhe acreditar que o silêncio é preparação, que a rejeição é redirecionamento, que o ataque é um indicador de promessa, você está fortalecendo essa nova rede neural e, ao mesmo tempo, sintonizando sua frequência espiritual com a da realização. Portanto, a solução não está em um ritual externo complicado, nem em uma fórmula mágica de palavras. Está na reorientação da sua percepção. O primeiro passo prático é a reinterpretação. Comece a revisitar os eventos dolorosos do seu passado recente e pergunte-se: e se isso não fosse um fracasso, mas um preparo? E se aquela porta fechada não fosse uma rejeição a mim, mas uma proteção para mim? E se esta dificuldade atual não for um impedimento, mas o treinamento necessário para o próximo nível? Isso não é negar a dor, é dar um novo significado a ela. A dor é real, mas o sofrimento é opcional. O sofrimento é a narrativa de derrota que contamos a nós mesmos sobre a dor. Quando você muda a narrativa, você transforma o sofrimento em combustível para a resiliência. O segundo passo é a prática da permanência consciente. Escolha uma área pequena da sua vida onde você sente aquele chamado, aquele sussurro de algo maior. Pode ser um talento negligenciado, um relacionamento que precisa de cura, um projeto criativo. Comprometa-se com uma ação mínima e consistente nessa área. Apenas 5 minutos por dia. A consistência, não a grandiosidade, é a chave. É esse fio condutor diário que mantém o portal aberto. O terceiro passo é o desapego do tempo humano. A nossa maior ansiedade vem do cronômetro interno que temos para tudo. Aos 40, eu deveria ter conquistado X. Aos 50, eu deveria estar em Y. Esse relógio é uma construção social, não uma lei espiritual. O tempo divino, o Kairos, é o tempo oportuno, o momento certo. Ele não segue um calendário linear. Sua história única tem seu próprio ritmo de desabrochar. Confiar nisso é libertador. Significa que você pode parar de se comparar e de se cobrar por prazos arbitrários. Você está exatamente onde precisa estar para a próxima etapa. Isso impacta até as questões mais práticas da vida adulta. A aposentadoria que parece insegura, os filhos que tomam rumos diferentes, a saúde que requer mais atenção. Quando você entende que tudo faz parte de um processo de refinamento e redirecionamento, o medo do futuro perde sua força. Você começa a enxergar os recursos de maneira diferente, a perceber oportunidades onde antes só via falta. Uma pessoa que aplicou esses princípios me contou que, ao invés de entrar em pânico com a redução da sua renda, ela começou a ver aquilo como um convite forçado à simplicidade e à criatividade. Ela reinterpretou a limitação como um terreno fértil para inovar. E de dentro dessa nova mentalidade surgiram ideias que não apenas resolveram a questão financeira, mas trouxeram uma satisfação que o dinheiro antigo nunca havia proporcionado. A transformação foi interna primeiro. A paz veio antes da solução material. E a solução material veio como um reflexo natural dessa paz interior estabelecida. Seu sim, neste momento, sua decisão de acreditar que há um propósito inteligente por trás de tudo o que você viveu é poderosíssimo. Ele não está apenas mudando a sua energia, está enviando um sinal através do tempo e do espaço, está afetando a sua linhagem familiar, curando padrões do passado que você nem conhece. Está plantando sementes de fé para os seus filhos e netos, mesmo que eles nunca saibam os detalhes da sua luta. Está contribuindo para um campo de consciência mais amplo, onde menos pessoas desistem de seus sonhos, porque você não desistiu dos seus. O seu testemunho silencioso de perseverança se torna um farol invisível para outros que atravessam a mesma escuridão.
É por isso que a bênção que vem é maior do que a sua história pessoal. Ela tem um componente generacional. Você está quebrando cadeias e estabelecendo novas heranças de fé, de resiliência, de significado. Portanto, quando a dúvida voltar a bater à sua porta, lembre-se, você não é um produto do acaso. Você é o destinatário de uma mensagem personalizada que o universo está entregando através da tapeçaria da sua vida com seus fios claros e escuros. A sincronicidade que te trouxe aqui é a primeira de muitas que você começará a notar, agora que os seus olhos estão se ajustando para ver de uma nova maneira. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.